Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver exercícios de movimento uniforme. Então vamos começar com o primeiro aqui. Um objeto se desloca em uma trajetória retilínea. O gráfico a seguir descreve as posições do objeto em função do tempo. Então, analise o gráfico e responda. Letra A. Que movimento foi realizado entre T0 e T 4 segundos, ou seja, entre o intervalo de 0 a 4 segundos. Presta atenção, gente. Se eu tenho, presta atenção, sempre vai ser isso. Se eu tenho o gráfico da posição, que é S, em função do tempo, se esse gráfico for uma reta inclinada em relação ao eixo T, é o caso. Olha bem, ela está inclinada. Ou ela é inclinada ou paralela. Observa que daqui até aqui, a reta é inclinada. Certo? Vou colocar aqui, 1 aqui. Essa reta 1. Ela é inclinada. A 2, olha. A 2 é paralela. A 3 aqui, é inclinada, né? A 3 aqui é inclinada. E a 4, que é daqui aqui, é inclinada. Então observa que 1, 3 e 4 são inclinadas, são retas e são inclinadas em relação ao eixo T, e 2 é paralela. Toda reta que representar um gráfico, posição em função do tempo, em que ela for inclinada em relação ao eixo T, eu tenho um movimento uniforme. Então, 1 seria um movimento uniforme. 3 aqui, isso aqui seria só isso aqui. O movimento uniforme. 4 daqui em diante, daqui para cá. 4 aqui é um movimento uniforme. Certo? Só que está perguntando aqui o seguinte: que tipo de movimento eu tenho entre 0 e 4 segundos? Então eu quero saber essa reta 1 aqui, ou esse movimento 1 aqui. Então é um movimento uniforme. Só que eu quero saber também se é progressivo ou retrógrado. Olha, o que é um movimento progressivo? É quando, à medida que o tempo passa, a posição vai aumentando. Olha, a reta não está indo de forma que o valor da posição aqui, os pares ordenados, se eu for pegar o par ordenado, posição e tempo, posição e tempo, não está aumentando a posição à medida que o tempo passa? Então, o módulo da posição aumentando à medida que o tempo passa, então eu tenho MU, já sabia que era isso, progressivo. Que movimento foi realizado entre o tempo 4 segundos e 6 segundos? Quer dizer, esse intervalo aqui, Se eu tenho um gráfico posição em função do tempo, que é uma reta paralela em relação ao eixo T, o corpo está em repouso. Então, o objeto está em repouso aqui. Qual a velocidade média no intervalo de 0 a 4 segundos? Então, de 0 a 4 segundos. Qual a velocidade média? Bom, velocidade média, gente, é deslocamento pelo intervalo de tempo. Vamos lembrar, deslocamento é posição final menos inicial. Instante 0, qual é a posição? 20. No instante 4, qual é a posição? 50. Então eu tenho deslocamento 50 menos 20, que dá 30. E o intervalo de tempo, 4 segundos. Logo, 30 por 4, 7,5 metros por segundo. Vamos para o segundo exercício. No gráfico, representam-se posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Então a gente tem que analisar o gráfico e responder A, B e C. Letra A. Que movimento foi realizado entre o intervalo T igual a 0 e 10 segundos? Quer dizer, daqui até aqui. Eu vou dizer que é o movimento 1, então. Movimento 1. Que tipo que eu tenho aqui? Qual tipo de movimento eu tenho aqui, melhor dizendo? Posição em função do tempo. Reta inclinada, porque forma um ângulo em relação
ao eixo T. Se é uma reta inclinada em relação ao eixo T, é um MU. Presta atenção, gente. Tem que ser posição, tá? Reta da posição em função do tempo. Se o gráfico da posição em função do tempo for uma reta inclinada em relação ao eixo T, é um MU. É um MU o quê? Progressivo. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, olha, a posição vai aumentando. Ó. O tempo está passando, a posição está aumentando. Progressivo o movimento. Se o gráfico da posição em função do tempo for uma reta, mas for paralela ao eixo T, que é o caso, olha, são paralelas, o eixo T e a reta paralela. Vou dizer que aqui é o movimento 2, né? Então eu tenho aqui, nesse movimento 2, movimento 2? Não, né, gente? Eu tenho aqui nessa reta representada, reta 2, vamos colocar assim. O corpo está em repouso. Por que em repouso? É só você ver, à medida que o tempo passa, olha, a posição dele se mantém. O tempo está passando, ó, mas a posição é a mesma. Se a posição é a mesma, é porque o corpo está parado, está no mesmo lugar. Então, o objeto está em repouso, no intervalo de 10 a 20, ó, de 10 a 20 segundos. Ele está em repouso. Que movimento eu tenho no intervalo de 20 a 40 segundos? Olha, gente, se é uma reta inclinada em relação ao eixo T, é um MU. Agora, observa que à medida que o tempo passa, olha, à medida que o tempo passa, o que vai acontecendo? O valor da posição vai diminuindo, ó, ele vai diminuindo a posição. Então o movimento ele é retrógrado. Ok? Vamos para o próximo. O gráfico relaciona a posição S, né, de um móvel em função do tempo T a partir do gráfico. A partir do gráfico, né, determine a velocidade do móvel e diga que tipo de movimento está representado por esse gráfico. Então, vamos lá. Gráfico é uma reta, ó, é uma reta. Eu só tenho uma reta inclinada em relação ao eixo T. Então, é um MU, ó, posição em função do tempo, reta inclinada em relação ao eixo T, MU. À medida que o tempo passa, olha o que vai acontecendo, ó, à medida que o tempo passa, caramba, fiz errado aqui, ó, aqui, ó. À medida que o tempo passa, o que está acontecendo, ó? A posição não está aumentando, ó. Vou pegar aqui agora, ó, esse tempo aqui, ó, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. A posição não está aumentando à medida que o tempo passa, ó. A posição está aumentando. Então, esse movimento ele é progressivo. Toda vez que eu tenho uma função crescente, gente, posição em função do tempo reta, função crescente, progressivo, é um MU progressivo. Agora, se eu tenho uma reta e a função for decrescente, movimento uniforme, retrógrado. Sempre vai ser isso. Óbvio que sempre vai ser gráfico uma reta, gente, se eu estou falando de posição. Porque mais para frente vocês vão ver gráfico da velocidade em função do tempo, que vai ser uma reta, vocês vão ver que é um MUV, mas a gente vai ver depois. Por enquanto, vamos continuar no nosso MU aqui. Então, ao analisar o gráfico, identificamos que eu tenho um MU progressivo. Eu quero saber qual seria a velocidade do corpo. Olha bem, o que é um MU? É um movimento onde o módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, eu posso dizer que esse módulo da velocidade é igual à velocidade média. Logo, essa velocidade que é constante, eu posso determinar pegando o deslocamento e relacionando ele com o intervalo de tempo. Então, vamos lá. Qual intervalo eu posso usar? Qualquer intervalo que você tenha no gráfico, porque a velocidade vai ser a mesma em qualquer intervalo. Então eu vou pegar aqui, ó, de 0 a 5 segundos, melhor dizendo. 0 a 5 segundos, qual é o intervalo de tempo? 5 segundos. A velocidade vai de menos 10 até 0. Por quê? Porque os 5 segundos está marcado sobre o eixo T. Se o ponto está marcado sobre o eixo T, é porque o S vale 0. Certo? O S vale 0. Então,
Posição inicial menos 10 e final 0, para o intervalo de 0 a 5. Então vai ser posição final 0, né? Menos 10, que é a posição inicial. Menos vezes menos dá mais. Então 0 mais 10 dá 10 dividido por 5, né? Então a velocidade ela é constante porque é um mu, né? Qual é o valor? 2 metros por segundo. Vamos para o próximo. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória. E o gráfico a seguir indica suas posições em função do tempo. Pelo gráfico, podemos afirmar que as partículas movem-se no mesmo sentido. Será que move-se no mesmo sentido? É só a gente ver. Olha, a partícula B. Observe que à medida que o tempo passa, ela está indo para o negativo, o gráfico, olha. Ou seja, a posição está diminuindo o valor. Então, o móvel B, a partícula B, melhor dizendo, tem um movimento retrógrado. Mas a partícula A, à medida que o tempo passa, olha, a posição vai o quê? Ela vai aumentando, olha. Aqui é um valor, quando o tempo passa, o valor é maior da posição. Então, a partícula B tem um movimento uniforme. Então, move-se no mesmo sentido? Não. Se um é progressivo e o outro é retrógrado, sentidos opostos. Para ter o mesmo sentido, ambas teriam que ter movimento progressivo, ou ambas as partículas movimentos retrógrados. Como um é progressivo e outro é retrógrado, então essa não é a resposta. Movem-se em sentidos opostos. Então as partículas movem-se em sentidos opostos? Sim. Né? A gente acabou de ver que sim. Então essa aqui é uma resposta. Tá? Vai ter mais de uma resposta aqui. Tá? Inclusive que foi marcado aqui só uma, mas essa aqui também é a resposta. Movem-se em sentidos opostos. No instante t igual a 5 segundos, as partículas A e B se cruzam, ou seja, se encontram. É verdade isso? Sim, observa, os gráficos se cruzam no instante 5 segundos. Significa que no instante 5 segundos, a posição de A é quanto? É 20 metros. E a posição de B? Também 20 metros. Então é o momento que eles se encontram, que eles se cruzam. Então essa também é verdadeira a resposta. Tá? Essa também é verdadeira. Então tem duas respostas verdadeiras. Movem-se com a mesma velocidade? Bom, para a gente ver se move com a mesma velocidade, a gente teria que calcular. Mas presta atenção. Nesse caso, dá para a gente fazer mentalmente, ou entender o gráfico também daria para fazer. Olha, no intervalo de 0 a 5 segundos, quer dizer, tanto para A quanto para B, vamos pensar esse intervalo de 5 segundos aqui. Ambos estariam na posição 20 metros. Não é isso? Mas vamos pensar, a posição inicial de B, vamos começar aqui, ó, posição inicial de B, 40. Se chegou aqui no instante de 5 segundos na posição 20 metros, quer dizer, qual é o deslocamento? Qual seria o deslocamento? Menos, quer dizer, menos não, 20, que seria a posição final, menos 40, menos 20, dividido por 5, menos 4 metros por segundo. Seria a velocidade de B. Agora, e a velocidade de A? Posição inicial é 5. Ao final dos mesmos 5 segundos, vai ser 20. Quer dizer, 20 menos 5, 15. 15 dividido por 5, 3. Então, ó, é diferente as velocidades. Então, se não é a mesma velocidade, ok, não é resposta. Não se encontram, eles não se encontram. Se encontram sim, instante de 5 segundos. Certo? Então, essas duas são respostas. Vamos para o próximo, que é quase a mesma coisa, gente. Quase a mesma coisa aqui, ó. Move-se para o mesmo sentido? A gente já viu anteriormente que não. Sentidos opostos, né? Move em sentidos opostos. Então essa aqui é a resposta. Move em sentidos opostos. No instante 8 segundos, A e B se cruzam. Não. Eles se cruzam no instante 5 segundos. Então essa aqui, letra C, já não é a resposta mais. Move-se com a mesma velocidade. Como os valores são os mesmos do gráfico anterior, a gente calculou e identificou que as velocidades são distintas, então não é a resposta a letra D.
No instante t igual a 0, encontram-se a 35 metros uma da outra porque a gente está falando de partículas, né, gente? As partículas se encontram a uma distância de 35 metros uma da outra no instante zero. É só a gente ver. No instante zero, qual é a posição da partícula B? 40 metros. Qual é a posição da partícula A? 5 metros. Qual a distância que tem entre elas, então? 40 metros, né? 40 metros, ó. 40 metros. 35 metros, né, gente? 40 menos 5, não é isso? 40 que é a B, 5 que é a A, 40 menos 5, 35. É a resposta, letra E? É a resposta, né? Então, temos duas respostas aqui, letra B e letra E. Vamos para o próximo. O gráfico abaixo representa a velocidade do veículo numa viagem em função do tempo. Determine a velocidade média do veículo. Presta atenção, gente, olha bem. Atenção, gráfico da velocidade em função do tempo, não é posição em função do tempo. Porque se esse gráfico fosse posição em função do tempo, igual aqui, ó, é uma reta paralela ao eixo T, aqui também uma reta paralela ao eixo T. Se eu tenho dois gráficos distintos, né? Se aqui fosse S, se fosse posição, o corpo estaria em repouso. Estaria em repouso, tanto no primeiro gráfico quanto no segundo gráfico aqui. Mas como é velocidade, eu tenho aqui um movimento uniforme. Lembra, velocidade constante, ou módulo da velocidade constante, eu tenho um movimento uniforme. Aqui, olha. No primeiro momento, o veículo tem uma velocidade média de 90 km por hora e se mantém constante essa velocidade. Ó, velocidade constante, por isso que é um MU. O MU é o quê? É um movimento onde a velocidade média é o mesmo valor da velocidade instantânea, que é a velocidade do momento, a velocidade que marca, por exemplo, o velocímetro do carro. Então, ó, se mantém em 90. No segundo momento, vai se manter em 60. E a pergunta aqui é qual é a velocidade média no trajeto todo? Bom, eu sei que no trajeto todo foi gasto quanto tempo? Olha, 5 segundos. Agora, como é que eu vou calcular o deslocamento no trajeto todo? A gente já viu isso. Quando eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, o deslocamento é numericamente igual à área delimitada pelo gráfico. Então, ó, o primeiro gráfico aqui, ó, esse que é esse aqui, vai nos dar essa área que está de verde aqui. O segundo, que é esse aqui, ó, vai me dar essa área, que é chamada de A2, né, que está de azul. Então, o deslocamento total aqui vai ser numericamente igual à área 1 mais a área 2. A área 1 seria um retângulo, né? Ó, base vezes altura, 3 vezes 90, que vai dar 270 quilômetros. Já o segundo, no caso do deslocamento, que seria também um retângulo, 3 a 5, eu teria, no caso, base 2, e a altura seria 60, quer dizer, 2 vezes 60, dá 120. Então, qual o deslocamento total? Num primeiro momento, 270 km, num segundo momento, 120 km. Então, daria 390 km. Então, a velocidade média, gente, não é m, é velocidade média, né? A velocidade média, então, vai ser 390 km. Quanto tempo? 5 horas. Logo, 78 km por hora. Bom, vou ver uma situação aqui agora, gente, do movimento uniforme. É um exercício de corpo extenso. Observe que todos os exemplos que a gente fez aqui, os exercícios, a gente tinha pontos materiais, onde a gente não considerava a dimensão do corpo. Vamos fazer um exemplo, uma situação que a gente vai considerar a dimensão do corpo. Então eu tenho um trem, que ele tem 60 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Esse trem gasta 7 segundos para atravessar completamente uma ponte, que seria essa ponte aqui, né? Aqui até aqui, essa ponte. Calcule o comprimento da ponte. Eu quero saber qual é o comprimento da ponte, não é isso? Em metros. Então vamos lá, o trem chegou aqui, ó.
A frente dele chegou no início da ponte. Mas presta atenção, eu quero que ele atravesse totalmente a ponte. Quanto tempo você vai gastar? Então observa, o trem ele tem seu comprimento. Qual é o comprimento do trem? 60 metros. Então, LT, comprimento do trem. Normalmente, quando a gente for resolver esse tipo de exercício, quando a gente for falar de comprimento, a gente vai chamar de L, tá? LT, 60 metros. Então, esse é o comprimento do trem. Beleza. O trem tem que atravessar totalmente a ponte, que tem o comprimento LP, comprimento da ponte, eu não sei qual é. Então o trem vai atravessar a ponte, então ele vai atravessar, atravessou a ponte. Vamos considerar que o trem está aqui nesse ponto. Quando ele está aqui, ele atravessou totalmente a ponte, mas observa uma coisa aqui. Qual o deslocamento que ele fez? Ah, ele fez o deslocamento dele próprio, mais o deslocamento da ponte. Então, olha, qual o deslocamento que ele realizou? Comprimento da ponte, comprimento dele próprio, né, 60 metros, mais o comprimento da ponte. Aí você vai dizer, mas e outros tipos de movimento, quando eu tenho um ponto material, por que eu não considero a dimensão do corpo? Porque a dimensão do corpo, se comparado ao que ele tem que deslocar, é insignificante. Mas aqui não. O trem tem praticamente o mesmo comprimento da ponte, então eu não posso descartar o comprimento dele. Mas esse mesmo trem aqui, se eu quisesse calcular, por exemplo, o tempo que ele gastaria, por exemplo, para sair de São Paulo e chegar em Porto Alegre, eu, no caso, não precisaria considerar. Eu poderia desprezar a dimensão do trem, esses 60 metros dele, porque eu teria, por exemplo, em torno de 1.000 quilômetros, que seria 1 milhão de metros, né? O que seria 60 metros perto de 1 milhão de metros? Seria insignificante. Então eu desprezaria. Então o trem, no trajeto de São Paulo a Porto Alegre, seria um ponto material. Mas nesse caso específico aqui é um corpo extenso. Então, vamos resolver a questão. Olha, ele gastou 7 segundos para fazer esse percurso aqui. 7 segundos. Então, vamos lá. O trem é um corpo extenso em relação à ponte. É isso? Porque ele tem praticamente o tamanho da ponte. Então, o deslocamento que ele realiza, o comprimento dele próprio, mais o comprimento da ponte. Quanto tempo ele gasta para isso? 7 segundos. Qual a velocidade do trem? 72 km por hora. Mas como eu quero a resposta em metros, eu vou transformar a velocidade para metros por segundo. Então, velocidade, como é um movimento uniforme, então, velocidade constante, escalar constante, é um movimento uniforme. A velocidade escalar, aqui no caso, pode ser determinada usando a fórmula da velocidade média, deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, ó, velocidade é 20, o deslocamento vai ser 60 mais o comprimento da ponte, dividido por 7 segundos. A gente multiplica cruzado aqui, né? 60 mais LP igual a 140, que é 20 vezes 7. Logo, o comprimento da ponte vai ser 140, o 60 passa para o outro lado negativo. Logo, o comprimento da ponte é 80 metros. Observa que é quase o comprimento do trem, que é 60. Então, por isso, nesse caso, a gente tem que considerar a dimensão do trem, no caso, no estudo do movimento. Então, nesse caso aqui, ele é um corpo extenso. Ok? Pessoal, termina aqui o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.